Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos novamente, continuar nosso estudo. Hoje estudaremos o capítulo 17 do livro de Josué. Lembrando, o capítulo 16 falava sobre a divisão das terras para a tribo de Efraim. Aqui a divisão das terras para metade da tribo de Manassés, que atravessou para o oeste do Jordão. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Abra nossas mentes e corações, ministra-nos, Pai, que seja o Espírito Santo a falar e o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos. Sacia nossa sede de conhecimento, Pai, nossa sede de querer aprender mais de Ti. Ministra-nos, Pai, e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, versículo 1. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Sêmida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Então, amados, aqui nós vemos no começo falando sobre a divisão do território destinado à meia tribo de Manassés, que foi para o oeste do Jordão. Mas tem um caso incomum aqui acontecendo em meio à tribo de Israel. Meio a essa tribo de Israel. O que acontece? A herança geralmente era dada ao pai, era dada aos filhos, a herança de primogenitura ao filho mais velho e o restante da herança aos filhos homens, certo? Mas aqui, no caso do Zelofeade, ele não teve filhos. Então, a tribo dele, o clã dele, ficaria sem terra, ficaria sem pedaço da herança prometida a toda a tribo. O nome dele seria esquecido. E as filhas dele, percebendo isso, sabendo disso, elas foram e se apresentaram ainda a Moisés e ao sacerdote Eleazar e mostraram a causa dela, apresentaram a causa dela a eles no tempo que eles estavam lá fazendo o segundo grande censo de Israel e também conversando sobre a partilha da terra prometida para as tribos de Israel. Isso está lá em Números 27. Números 27, vamos ler. Números 27, versículo 1. Fala assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Esse morreu no próprio pecado aqui, elas estão se referindo ao fato de que, quando vieram os 12 espias, eles creram nos 10 que eram descrentes. Só os que creram foram Josué e o Caleb. Ou seja, ele fazia parte daquela geração que saiu do Egito. O pai dela, Zelofeade, fez parte daquela geração que saiu do Egito, mas só que não entrou na terra prometida pela descrença. Fez parte daquela geração que morreu durante a peregrinação de 40 anos. Porque daqueles que saíram do Egito, só o Caleb e o Josué entraram na terra prometida. Então o pai delas não entrou. Então por isso que ela fala, ele morreu no próprio pecado. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E aqui adiante vai falando também, se não tiver filha, passa para o irmão, se não tiver irmão, passa para os tios e por aí adiante. Mas o que nos importa é nessa parte aqui. Ou seja, o bom ânimo delas foi recompensado. Elas apresentaram a causa. Provavelmente alguém poderia ter dito próximo a elas, assim, não adianta nem você ir lá, assim, que pena, vocês perderam a herança. Só teve mulher, seu pai só teve meninas. Então vocês perderam a herança. Provavelmente teve alguém para desanimar, mas ela não. Nossa causa é justa, vou apresentar a Moisés nossa causa. E o bom ânimo delas foi recompensado. Mesma forma conosco. Nós temos que ter a esperança e o descanso no Senhor e apresentar nossa causa a Ele. Que Deus é Deus de bondade. Ele se alegra em nos ver felizes. É igual quando nós temos nossos filhos, nós damos um presente a eles, nossos filhos, sobrinhos, damos um presente a eles e nos alegramos com a alegria deles. Deus se alegra com a nossa alegria. Deus quer nos ver felizes. Então Deus é Deus de bondade, Deus é Deus de justiça. A causa delas era justa. Foi feita justiça diante do que ela pedia, que era reto. Deus é Deus de justiça conosco também. Nossa causa sendo justa, Deus vai nos ouvir. Deus é Deus de renovo, Ele renova nossas forças. Ele renova nossas forças para nós avançarmos nas nossas dificuldades. Deus é Deus de novidade. Deus quer trazer novidade na minha vida, quer trazer novidade na sua vida, como trouxe novidade na vida delas. Ele deu algo inédito dentro do povo de Israel. Algo inédito aconteceu porque elas se apresentaram ao Senhor, mostraram a sua causa. Se eles não se apresentam, ia ficar tudo igual. Se elas não se apresentam e mostram a causa delas, ia ficar esquecido. Deus não esquece de nós, mas Ele quer que nós nos apresentemos. Ele é Deus justo, é Deus bondoso e é Deus de ineditismo. Ele quer trazer algo inédito nas nossas vidas. Ele tem o melhor para nós que nós nem imaginamos. Deus é Deus justo. Amém? E foi isso que elas conseguiram. Mas tinha um porém. Elas não poderiam se casar com homens de outras tribos. Elas teriam que se casar com homens da tribo de Manassés. Porque se elas se casassem com homens de outras tribos, a terra que foi dada a elas seria absorvida pela tribo do marido. Isso está em Números 36. Vamos ler aqui. Números 36. Vamos ler o versículo 1. E chegaram as cabeças dos pais da geração dos filhos de Eleade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte e herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então sua herança seria diminuída a herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Ou seja, a tribo de Manassés, a minha tribo de Manassés, estava preocupada que se ela se casasse com outras pessoas das outras tribos, aquela terra sairia da herança da tribo de Manassés. Então, no 6 fica falado assim: esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem pareceu aos seus olhos, contanto que se case na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Amém? Ou seja, aqui foi botado um trato. Terra vai ser dada a você que, contanto que vocês casem com homens dentro da sua parentela, para que as terras não saiam da tribo de Manassés, da minha tribo de Manassés, que estava ao oeste do Jordão, e vá para outras tribos, que seria absorvida. Ou seja, outra tribo teria herança dentro da tribo de Manassés. Não era isso que Deus queria.
tinha sua herança. Ok? Vamos voltar aqui para Josué 17, versículo 5. E couberam a Manassés 10 quilhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além de Jordão. Porque os filhos de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até os moradores de Entápoa. Tinha Manassés a terra de Tápua, porém Tápua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades, no meio da cidade de Manassés. O termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. O mar era seu termo. Pelo norte tocava em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinham Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Bileão e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Dó e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de tudo. Então aqui nós vemos que foram os limites do território dado a meia tribo de Manassés ao oeste do Jordão. Nós vemos isso do 7, versículo 7, versículo 10. E no 11, no versículo 11, nós estamos vendo aqui as terras que faziam parte, as cidades que faziam parte desse território. Também vemos que as filhas de Manassés tiveram sua herança em meio às terras dos outros irmãos, né? Dos outros herdeiros. Eles tiveram uma terra separada para elas, eles tiveram suas terras em meio à terra dos irmãos, né? E o que é mais importante aqui que a gente vê é que o que aconteceu com Judá e aconteceu com Efraim também acontece com essa parte da tribo de Manassés. Que eles não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam ali. O que vai acarretar problemas no futuro, como nós vamos ver lá no livro de Juízes. Eles não conseguiram expulsar, apesar de colocaram eles como tributários, né, como então, fazer serviços forçados, pagarem tributos, eles continuaram, de qualquer forma, vivendo junto com o povo de Manassés aqui. Ok? Então, vamos ler agora o versículo 14. Continuar o estudo. Amém? Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Ou seja, as tribos de Efraim e Manassés, não foi só a meia tribo de Manassés, não. A meia tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que está no oeste do Jordão, foram lá se queixar com Josué, falando assim, a reclamação que o território não estava de acordo com o número deles, com a grandeza da tribo. Então a queixa deles é a tribo primeiro. Nós somos muito numerosos, e essa terra aqui não vai caber todo o povo,
E não está de acordo com a nossa grandeza. Nós somos abençoados, nós somos descendentes de José. É isso que a gente estava falando. Essa terra aqui, toda a dificuldade, não é para a gente. Nós somos descendentes de José. Nós somos uma tribo abençoada. Como ele falou aqui no 14. Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Nós somos tribo de José. Nós temos destaque. E Josué foi lá e falou com eles de certa forma, falou: ué, vocês não são tão numerosos? Vocês não são tão grandiosos? Então vocês têm que fazer a parte de vocês. Já que vocês são tão numerosos, vocês têm muita gente para trabalhar. Vocês têm muita gente para lutar. Vocês são numerosos. E vocês são grandiosos, certo? Vocês têm grandeza, mas você não pode viver da grandeza do passado, não. Vocês têm que se mostrarem grandes hoje. Ele não pode ficar vivendo a grandeza do passado. Então Josué ele vai e os desafia. E vemos aqui um grande contraste com Caleb, né? Caleb, com o clã dele, avançado em idade, não viu o tamanho de gigante, não viu o povo poderoso, não viu o povo forte, não enxergou nada disso, só enxergava o Deus que o impulsionava, o Deus que o fortalecia, o Deus que ia à frente dele. Ele não teve medo nenhum. Ele só conseguia enxergar Deus à frente dele. E o povo aqui estava vendo só obstáculo. Tanto a tribo de Efraim, quanto também a tribo de Manassés. Que aqui se dá, então, a tribo de José, né? Estava dividido entre as tribos de Efraim e de Manassés. Todos os filhos de José. Então Josué responde o quê? Um desafio para eles. Já que vocês vão fazer isso, se eles querem a terra, vão cortar os bosques. Vão cortar os bosques, vai ter mais terra para vocês. Vão colocar no povo. E Deus vai ser com vocês. Se vocês confiarem em Deus, vocês vão conseguir conquistar os cananeus. Vão expulsar todo aquele povo. Não vai ter povo fortificado, não vai ter carro forte, não vai ter povo enraizado que vai aguentar com vocês. E Deus está na frente. Muitas vezes, amados, nós não usamos a força e principalmente temos que usar a fé. Eles não usaram a fé. A incredulidade, como a gente já falou há capítulos atrás, fez eles ficarem estagnados. E por se sentirem tão grandiosos, eles queriam tudo de mão beijada. Nós somos uma tribo abençoada, eles não queriam se esforçar. Foi isso que aconteceu aqui. Eles queriam tudo já prontinho. Aí Josué fala: vocês não vão ter só uma sorte, só um só quinhão, vocês não vão ter só isso, vocês têm tudo isso aqui que vocês estão enxergando. Deus tem dado tudo à nossa mão. Tudo está ao nosso redor. E Ele dá a todos nós essa oportunidade de crescermos fisicamente, materialmente, principalmente espiritualmente. Mas muitas vezes nós colocamos obstáculos. Nós colocamos obstáculos, como que estava colocando aqui. Estava tudo à mão deles. Eles tinham todo aquele território, mas eles viam no bosque, que eles não podiam morar no meio do bosque. Eles viam o povo que estava com o melhor da terra, o povo cananeu que eles estavam. Eles tinham o melhor da terra, o povo fortificado estava com a planície. Eles estavam no monte. E o povo fortificado na planície, eles só conseguiam enxergar os problemas. E o Josué falou o quê? Você tem muita gente, se esforça, corta essas árvores todas. Vocês vão morar aí no meio. Vão abrir tudo quanto é clareira. Se esforce, confie em Deus. Primeiro, se esforce. Vocês vão expulsar esse povo todo aí. Eles não vão resistir a vocês. Vocês são numerosos e Deus está com vocês. Eles não vão resistir. Conosco é a mesma forma. Às vezes a gente bota muito empecilho, bota muito problema. Meu sonho é passar nesse concurso público, mas são tão poucas vagas, eu não tenho muito tempo para estudar. Se esforce. Se esforce que Deus será contigo. Dá a sua mão, basta você ver a sua parte. Se esforce. O tempo que você tem hábil para estudar, estude, Deus vai recompensar você. Ou mesmo um emprego, estou desempregado, se esforce. Prepare um bom currículo. Quando tiver oportunidade de ser entregue esses currículos, tenha fé no Senhor, faça a sua parte. Eu queria crescer espiritualmente, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para me dedicar mais ao Senhor. Amado, arruma um tempo, acorda mais cedo, guarda um período do tempo da tarde para você, um tempo seu, vai com Deus,
tem que se esforçar. A gente arruma tempo para tudo, tem que arrumar tempo para estar com relacionamento com o Senhor também. A pessoa um casamento, você não tem um tempo para se relacionar com sua esposa ou com seu marido, você não tem um tempo para conversar, esse casamento vai cair na rotina daqui a pouco. É um casamento digamos assim, de fachada, que não existe relacionamento, não existe comprometimento. Nós temos que ter comprometimento com o Senhor. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de comprometimento. Nós temos que ter desejo de estar buscando Ele. E a tarefa do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, não pode ser empecilho para isso. Deus dá 24 horas para nós nos arrumarmos. Tem dia que parece que é curto mesmo. Mas esse é o esforço. Nada é sem esforço, amados. Está tudo à mão. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Sempre Deus vai nos abençoar, mas temos que fazer sempre a nossa parte. Amém? Como foi aqui com o caso deles. Eles quiseram ficar tranquilos, queriam tudo almejar. Assim, não, vocês podem se esforçar. A terra está dada para vocês. Tem muito lugar que vocês habitarem. Eu te dei a herança, mas se esforce para conquistar todo o território. Se esforce para abrir espaço para vocês. E assim foi. Acabou a reclamação. Ali acabou a reclamação. Deus parar de reclamar menos, e nos esforçarmos mais e confiarmos no Senhor. Amém? Confiarmos que Ele está à nossa frente. E que tudo Ele tem nos dado. Basta conseguirmos enxergar. Parar de enxergar só o obstáculo e enxergar tudo que Ele tem colocado na nossa mão. Basta a gente se esforçar, que a bênção vai vir. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 17. Semana que vem, claro, capítulo 18. Iremos estudar. Que o Senhor esteja dando uma semana abençoada para todos vocês. Uma semana de paz, uma de tranquilidade. Siga guardando as tuas casas, as tuas famílias. Dando santidade, saúde, vigor, paz, paciência. Possamos atravessar esse momento tranquilos e confiantes que estamos passando por um deserto, mas em breve vai vir o refrigério do Senhor para todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que aqui foi feito. Obrigado por ministrarmos, Pai. Ministrar nossos corações, Pai. Ó Pai amado, Pai querido. Nós possamos aprender cada dia mais que o Senhor está à frente de todas as situações de nossa vida. Aprendemos a nos esforçarmos. Aprendemos que o Senhor está dando todas as oportunidades possíveis para nós. Mas que nós venhamos a ter força, a força que vem do Senhor, para fazer a nossa parte. E o que não nos cabe, descansarmos, sabendo que o Senhor entrará com a providência necessária. Muito obrigado por tudo, ó Senhor Deus. Receba a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Até a próxima. Tchau, tchau.